Olá, você que acompanha as plataformas digitais do Sistema Verdes Mares. Nós estamos aqui hoje com o jornalista Marcelo Reck, presidente da Associação Nacional dos Jornais e vice-presidente do Fórum Mundial de Editores. Hoje a nossa conversa vai ser meio metalinguística, né, Marcelo? A gente, jornalista falando de jornalismo, mas de como também isso impacta quem recebe, né? Quem recebe, quem se envolve na produção de conteúdo e na transmissão. Seja muito bem-vindo à nossa redação. Muito obrigado. Mas parabéns por essa redação aqui, né? Eu acho que eu conheço muitas redações, mundo afora, Brasil afora. No Brasil, disparado, não conheço nenhuma redação tão bonita, tão integrada, tão arrojada como essa aqui. Então, vocês estão realmente de parabéns. Processo recente, a gente vai falar um pouquinho disso também. Mas a primeira coisa para a gente iniciar a nossa conversa, Marcelo, vamos falar de jornalismo profissional, né? Nesse contexto que a gente está vivendo, em que o conteúdo muitas vezes vem das redes sociais, vem de fontes que a gente às vezes nem sabe muito bem, precisa checar qual a importância do jornalismo profissional nesse contexto, né, de fortalecer a nossa profissão e o nosso exercício. Primeiro, dizer que o jornalismo profissional nunca foi tão relevante não é um clichê. E isso tem razões bem objetivas, bem práticas, da necessidade de se valorizar o jornalismo profissional. O que é o jornalismo profissional, em primeiro lugar? É aquele exercido por jornalistas profissionais que seja qual for a parte do mundo, na Ásia, na África, na Europa, Estados Unidos, Brasil, tem formações e culturas um pouco diferentes, mas tem valores comuns. Os valores comuns que, assim como os médicos, né, têm formações diferentes, mas têm valores comuns. E assim como os médicos, os jornalistas profissionais estão no ramo do acerto. Nosso objetivo é acertar, nós nunca temos por objetivo errar. Nós até erramos, cometemos equívocos, assim como os médicos cometem eventualmente um equívoco no diagnóstico. Mas esse erro é uma tragédia para nós, é um problema, mas no nosso compromisso, nos nossos valores, nós procuramos corrigir este erro. Então, o jornalismo profissional está no ramo do acerto, está no ramo de retratar a realidade, de interpretar a realidade, não só na apuração e na difusão de notícias, mas também na pluralidade, na difusão de diferentes pontos de vista, de visões, para que a sociedade forme seu julgamento. O jornalismo profissional não se confunde com ativismo, embora o ativismo seja absolutamente legítimo, porque nós estamos no ramo da pluralidade e da precisão. A gente tem falado muito sobre fake news, né? Sobre esse termo fake news, sobre a difusão dessas notícias falsas, né? O jornalismo profissional que a gente está falando tem sofrido constantes ataques, né? Ataques têm sido descreditados, inclusive pelo alto escalão político do país. O que a gente, como profissional, que tem uma estrutura, que tem formação para combater essas falsas notícias, o que a gente pode fazer nesse contexto, Marcelo? Em diferentes partes do mundo e virtualmente todos os continentes, a gente encontra líderes políticos utilizando a expressão fake news como uma forma de desqualificar a informação que não é confortável. Uma eventual crítica, talvez algum desvio, né? Então até nós não estamos mais usando muito a expressão fake news porque ela foi apropriada para ser uma desqualificadora da atividade profissional. Nós estamos usando até mais a palavra desinformação. Desinformação é informação errada, difundida de forma deliberada, né? É artificialmente criada para gerar confusão de informação, criar um caos informativo na sociedade. E de fato, muitos estão se refugiando nessas acusações, ataques à imprensa, no sentido de tentar desqualificar e descaracterizar e se blindar de denúncias, investigações, malfeitos e assim por diante. Independentemente de qual for a origem política. A gente vê isso à esquerda, à direita, centro, enfim, não é? É um recurso preocupante, porque isso gera não só uma confusão informativa deliberada na sociedade, no seu processo de formação de julgamento, mas inclusive também muito de hostilidade física a jornalistas. Então, em várias partes do mundo, o Brasil é um dos países que mais preocupam as Nações Unidas, as entidades internacionais de jornalismo do ponto de vista de segurança da imprensa, que é assassinatos, agressões, ataques à reputação que se transformaram, né, de uma forma intimidatória e uma forma de estabelecer uma nova censura prévia, por meio da destruição de reputação, utilizando-se de informações falsas ou de grosserias, ataques do mais baixo nível. Também nesse contexto da desinformação, né, para usar
o termo que você nos trouxe aqui, a gente tem passado, né, já há algum tempo por essa mudança de perfil aqui na nossa redação integrada. Isso fica muito claro, né? A gente tem que ter atenção muito grande ao jornalismo digital. A gente recebe demandas que vêm das redes sociais, desse contato maior com quem recebe, não só recebe, mas também colabora na produção do conteúdo. A velocidade acaba sendo também, essa necessidade de velocidade acaba sendo também uma casca de banana aí com a qual nós temos que ter cuidado. Como é que a gente precisa atentar a checagem nesse contexto às vezes, do tudo por um clique, nesse contexto do quem dá a informação primeiro? Bom, primeiro eu acho que o jornalismo profissional ele se distingue dos caçadores de clique porque nós não fazemos tudo pela audiência. Eu acho que é importante dizer isso. Assim, há valores, há princípios da atividade profissional, da linha editorial dos veículos profissionais que evitam e ao contrário de algumas plataformas digitais, enfim, nós não estamos no ramo de buscar clique a qualquer custo. É claro que a audiência é relevante, né, mas há princípios, valores, éticas que vêm muito antes. Então, de respeito, enfim, à dignidade, de não apelação contra a violência, etc. É uma parte essencial do nosso processo profissional que é civilizatório, é um processo de dignidade das sociedades, das pessoas. Mas é verdade que o mundo trabalha online, o mundo gira online, a informação ela é online. E as redações e os profissionais têm que trabalhar hoje cada vez mais em duas velocidades, na velocidade instantânea e na velocidade da decantação, eu diria, né? Uma coisa um pouco mais trabalhada, mais interpretativa, mais profunda, que dê mais significado aos acontecimentos. É aí que o jornal impresso encontra o lugar de se fortalecer? Seguramente. Por isso que hoje a gente não diz que existe um meio que seja um meio absolutamente dominante ou hegemônico. Não. As pessoas se informam em plataformas diferentes em uma forma complementar, que vai desde uma informação instantânea do que está acontecendo agora, né, ao vivo, na rádio, na televisão, no meio digital, até uma coisa mais, uma investigação sobre um fato que aconteceu há 50 anos, né, que vai sair em 7, 8 páginas impressas, recontar uma história, enfim, e de acordo, utilizando-se a plataforma da melhor forma possível de transmitir uma mensagem, né, de acordo, obviamente, com a conveniência do público. Então, o público, ele é, aí sim, absolutamente dominante na forma que ele quer e que pode consumir. Algumas vezes, na fila do elevador, ele consome uma informação digital em 15 segundos. Algumas vezes, na sala de espera do aeroporto, ele vai ler uma reportagem de 6, 8 páginas. Marcelo, uma frase comum que a gente escuta sempre, né? Eu escuto desde antes de estar na faculdade, o impresso vai acabar. O impresso está fadado. Por que não acaba? Qual é o lugar do impresso? Qual é o perfil que o jornal impresso precisa trazer hoje, tanto para manter os leitores, né, manter os leitores que nós já temos, como para atrair essa nova geração que já nasce aí no contexto do online e da informação instantânea, praticamente? Historicamente, sempre que surgem meios novos, se diz que o meio anterior vai acabar, né, que a televisão acabaria com o rádio, né, que a televisão, o cinema acabaria com, enfim, a televisão acabaria com o cinema, né, e isso nunca aconteceu. Na verdade, são camadas que vão se sobrepondo e formam essa complementaridade informativa. Eu há 20 anos, desde 25 anos, desde que surgiu a internet, a gente ouve falar que o jornal impresso vai acabar. Isso não aconteceu e está longe de acontecer. E acontece não por uma vontade dos jornais, porque os jornais não estão no ramo da impressão de papel. Os jornais estão no ramo da produção de conteúdos em diferentes plataformas. Jornal para ler, jornal para ouvir e jornal para assistir. E até para interagir. Né? Mas enquanto o público estiver disposto a ter essa conveniência, essa comodidade, esse hábito, né, de receber muitas vezes um jornal debaixo da porta, ler durante o café da manhã, um hábito que às vezes adquiriu do pai, da mãe, e que é conveniente, é agradável, e dê prazer e conhecimento, vai ter vida longa. E tem que dizer também o seguinte, o meio impresso, seja ele livro, jornal ou revista, cada meio tem uma característica de consumo, né? E o meio impresso tem uma característica muito diferenciada, que é de concentração de atenção. Sim. Então, quando eu
estou lendo um livro, lendo uma revista, um jornal impresso, eu estou focado naquilo, eu só faço aquilo. Não tem a dispersão. Não tem dispersão que muitas vezes outros meios eletrônicos ou digitais oferecem. Então, isso é uma forma muito eficaz de transmissão de conhecimento, de informação e de publicidade também, tá? Que não tem substituição, assim como o rádio é o único meio que permite que eu faça outra coisa enquanto eu consumo informação, tá? Então, cada meio tem suas características próprias e tem que saber tirar o máximo de proveito em benefício do público dessa característica. E o jornalismo impresso, né, como suporte, né? Em geral, assim, isso não é novidade, traz o analítico, né? É o aprofundar, a velocidade de decantação, como você já falou, né? Como é que a gente pode trabalhar para inserir, de repente, uma expressão que você já usou em uma entrevista anterior, a questão do jornalismo da vida real, né? Trazer a vida real, investindo inclusive em novos gêneros, né? Trazendo a literatura para dentro desses jornais, né? Investindo em novos formatos que não só a reportagem ou não só a notícia. Como é que você enxerga essas possibilidades? Eu acho que, de uma forma geral, nós temos que ainda, o jornalismo está em constante evolução e aperfeiçoamento, né? Ele não está pronto, nunca está pronto. É que nem a medicina, ele vai evoluindo, vai se transformando, né? E vai se aperfeiçoando, se aprimorando. E nós estamos aprimorando, ou seja, integrando as operações, com essa fantástica integração que eu estou vendo aqui, seja também na definição, na abordagem de temas, de assuntos que sejam mais próximos da vida das pessoas. Desde a parte de serviços, né? De como é que uma pessoa tira uma carteira de motorista, até de nós experimentarmos né, o fazermos no nome do público de diferentes, usar esses serviços e transmitir esses serviços de modo que facilite a vida das pessoas, né? Até se aproximar de fato das decisões que alteram às vezes a vida das pessoas de uma forma importantíssima, a compra de um imóvel, né, a compra de um veículo, a definição de uma carreira, a questão de preços de bens de uma forma geral. É um pouco menos gabinete, eu diria, né? Muito menos aquela fofoca política que muitas vezes interessa só um grupo de políticos e muito mais como é que as pessoas se relacionam com as suas vidas. Né? Então isso é um equilíbrio, obviamente a cobertura política é relevante, mas ela tem que ser entendida na ótica de como é que isso afeta o dia a dia, né? O cotidiano e o futuro da sociedade e das pessoas. E falando um pouco agora sobre o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, né? A gente tem... Você roda por redações aí do Brasil e do mundo todo, você vê quais são as tendências em relação ao digital. Marcelo, o que é que a gente tem visto assim, do uso das redes sociais, não só como uma forma de propagar o nosso conteúdo, mas também de receber sugestões e de se aproximar do público, né? Como é que você tem visto essas tendências? O primeiro aspecto é que o jornalismo profissional é o melhor e talvez, infelizmente, o único antídoto contra a onda de desinformação. E fazer isso de uma forma profissional, recolocar a verdade, contestar, fazer a verificação, é um elemento essencial da nossa atividade, especialmente no campo digital. Então, nós estamos sendo cada vez menos, às vezes, apuradores de fatos novos e cada vez mais certificadores de coisas que já circulam para aferir ou não a veracidade daquela informação ou desinformação. E quando a gente usa a nossa marca pessoal como jornalistas profissionais ou a marca do veículo, nós damos um certificado de origem. Olha, essa informação é própria para consumo, porque ela foi testada, foi verificada, assim como se fosse um alimento. Quase. Isso amplia a nossa responsabilidade individual também no exercício, né? E até uma transformação nossa de olharmos com muito ceticismo para tudo que, né, naturalmente nos cerca, para verificar e levar à população a informação correta. Então, por exemplo, para ficar num campo neutro, a questão de vacinas. Né? É muito preocupante a desinformação que começou nos Estados Unidos, que vacinas fazem mal. É um absurdo do ponto de vista científico, né? Tem pessoas morrendo por essa desinformação. E aí teorias da conspiração que geralmente alimentam a desinformação diz não, há um complô, uma conspiração dos laboratórios com os médicos, com a imprensa. Forma-se uma teoria da conspiração para dar sustentação a uma desinformação. Então cabe a nós, assim como todas as pessoas preocupadas com o futuro da sociedade, médicos, né, enfim, próprios governos, muitas vezes, de levar a informação técnica e científica para que a desinformação não vença.